Abra comigo em 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis 2. Vamos falar sobre Eliseu nessa noite, né? Eu gosto demais, né, de Eliseu, dos textos que falam sobre Eliseu, Elias. Eu gosto muito, né? Eliseu, mais ainda, porque eu gosto daquilo que ele representa, né? Ali a gente vê a graça de Deus sobre a vida desse homem. Ele representa essa graça que o Senhor deu a cada um de nós por meio de Jesus Cristo, né? E o título é O Prato Novo. Que título estranho, né? O Prato Novo. Mas você vai entender. Logo, logo você vai entender o prato novo. Vamos ler o texto todo, que são do 19 até o 22. E depois nós vamos nos assentar e vamos nos deliciar com cada um dos versículos. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más, e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, tornai saudáveis estas águas, já não procederá daí morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Pode sentar, obrigado. Esse texto é muito bacana, tem algumas coisas que a gente sempre aprende, né? Eu já preguei algumas vezes sobre ele, quero pregar, talvez hoje de uma forma diferente um pouco daquilo que eu já preguei. E a palavra é assim, ela se renova e nós vamos cada dia vendo coisas interessantes e diferentes daquilo que muitas vezes nós há algum tempo já havíamos observado, e é assim que ela é, porque ela é viva, ela se renova, né? Ela é mais atual do que o jornal de amanhã, né? Essa é a palavra de Deus, assim dizia o grande Billy Graham, que a palavra de Deus, a Bíblia, é tão atual quanto o jornal de amanhã. E eu creio nisso, creio no poder da palavra, na atualidade da palavra. Eu creio que a palavra de Deus é eterna, né? Passa-se gerações e ela está sempre ali, viva, ardendo, queimando, transformando e mudando vidas. Essa é a palavra de Deus. O prato novo. Nós vimos aqui a história de um povo de uma cidade chamada Jericó. Quando você fala sobre Jericó, então você lembra logo de alguma coisa, né? De algo que aconteceu lá em Josué. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Mas o primeiro fato que eu quero já entrar e tocar no assunto é que você consiga entender, jogo no início, o quanto Deus é bom. A bondade e a misericórdia de Deus. O quanto o coração de Deus é bondoso. Nós falamos sobre um pouco domingo, sobre nós que somos discípulos sermos bons, né? E nós vamos olhar hoje o coração de Deus e ver a bondade desse Deus. Porque se nós olharmos um pouco atrás, logo no capítulo de 19 de 1 Reis, se você voltar rapidinho comigo, você vai entender o que eu quero dizer. No capítulo 19, aí, algumas folhas, você volta atrás, a partir do verso de número 15 até o 17, disse-lhes o Senhor: volta ao teu caminho para o deserto. Eu estou lendo 1 Reis 19, verso de número 15. Volte para o caminho do deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Presta atenção agora. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará,
Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Se você olhar aí nisso que nós acabamos de ler, você percebe que já tinha tido uma sentença, ou Deus já tinha decretado uma sentença sobre Israel, sobre aquele povo, sobre aquele lugar. A sentença de Deus era que não iria escapar ninguém, que a espada de Azael e aquilo que escapasse de Azael, a espada de Jeú, certamente mataria. Então você vê aí a ira de Deus sobre um povo obstinado, um povo duro, de coração duro, de dura cerviz, que não se entregava a Deus, mas que endurecia o coração a Deus. Esse povo duro, de coração servil, de um coração endurecido, mesmo assim, você vê aí que Deus institui sobre eles a graça dele. De que forma? Fazendo com que Eliseu, que era o representante dele, pudesse ministrar sobre aquele povo de dura cerviz, sobre aquele povo que tinha uma sentença, a graça dele, a bondade dele. É incrível como Deus é bom. É incrível como a gente olha para esse mundo e a gente vê as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus, as pessoas estão cada vez mais virando as costas para Deus, mas mesmo assim a bondade de Deus persiste sobre a vida dos homens. Deus continua bom mesmo diante de tanta dureza, porque Deus não muda aquilo que Ele é. Ele continua todos os dias dando a vida, o ar, a luz, o calor, o frio, o vento. Ele continua todos os dias ordenando para que a vida continue. Mesmo esse mundo estando debaixo de uma sentença, mesmo esse mundo estando debaixo de uma sentença que está para realizar e para cair sobre os homens, mesmo assim a bondade de Deus ainda perdura, a bondade de Deus ainda continua. Porque nós sabemos que Deus já decretou o fim, que Deus já decretou uma sentença de destruição sobre esse mundo. Deus poderia muito bem cruzar os braços e dizer, então, deixa para lá, vamos ver o que acontece. E se Deus resolvesse amanhã tomar essa atitude? E se Deus amanhã deixasse de ser bom? É claro que isso não acontece jamais. Mas imagina se Deus amanhã tivesse uma crise como nós temos, e de repente Deus tomasse uma atitude contrária àquilo que Ele é bom, amoroso, benevolente, misericordioso. O que seria desse mundo? O que seria da vida dessas pessoas? O que seria de mim? O que seria de você? O que seria de nós? O que seria de nós? Mas a bondade de Deus é persistente. Deus persiste, Deus persiste. Nós estamos hoje vivendo essa dispensação da graça, essa dispensação maravilhosa, onde o Senhor, Ele abençoa tanto justos como injustos, Ele abençoa o justo como aquele que é ímpio, Ele faz o sol nascer sobre todos, Ele derrama água sobre todos, Ele é bondoso, Ele não, fica aí, medindo para quem Ele vai ser bom, mas Ele faz com que a bondade dEle percorra por todos os cantos, por todos os lugares. Esse Deus maravilhoso, que se preocupa com o homem, que se preocupa com a criação, diferente daqueles ateus que dizem, humanistas, que Deus criou o mundo e então cruzou os braços e disse, vamos ver o que vai dar. Não. Deus não está de braços cruzados, Deus está atento e agindo no mundo. O mundo ainda não foi destruído por causa da misericórdia dEle, da graça dEle, da bondade dEle. Porque Ele ainda tem dado ao homem a oportunidade de conhecê-lo,
a oportunidade de se arrepender, de se entregar a Ele, de reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Por isso ainda esse mundo não foi destruído. É o que Pedro diz em sua palavra. Que alguns ainda reclamam e falam que Deus está tardando, que Deus está demorando demais para Ele fazer esse juízo. Mas, meu irmão, se Ele tivesse feito isso há 50 anos, nem eu estaria aqui, nem você estaria aqui. Mas é a bondade dEle, é a misericórdia dEle, é o amor dEle, que tem dado a todos a oportunidade. E o que você tem feito da bondade de Deus? O que você tem feito para agradecer essa misericórdia de Deus? O que nós temos feito com isso? Será que temos valorizado? Será que temos dado valor a esse amor, a essa misericórdia de Deus? Israel escreveu um salmo, Davi escreveu um salmo, no qual ele diz em todos os versículos deste salmo: bendiga Israel, o Senhor é bom. Diga a todos que o Senhor é bom e que a misericórdia dele dura para sempre. É a coisa mais maravilhosa e linda que existe, é essa graça, esse amor e essa bondade de Deus, esse perfume que Ele espalha todas as manhãs. Às vezes eu venho cedo, 15 para 7, 10 para 7, eu já estou vindo, e sempre eu olho ali na represa, quando eu passo, e quando eu estou atravessando a represa, desse lado esquerdo o sol está nascendo, cada dia um sol mais lindo que o outro. Ele faz tudo isso por nós, por mim, por você. Ele faz tudo isso porque Ele é bom, porque Ele é gracioso, porque Ele é bondoso. E alguma vez você já disse: Senhor, obrigado pela tua bondade, obrigado porque o Senhor tem se mostrado tão amoroso e misericordioso e bondoso para com a nossa vida. Às vezes passamos a vida toda e somos como aquele leprosos, os 9 leprosos, que Jesus curou os 10, mas só um voltou, 9 nem voltou para agradecer. Às vezes nós não agradecemos a Deus, às vezes nós não agradecemos ao Pai pela bondade, pela misericórdia dEle. Aqui estava um povo debaixo de uma maldição tremenda. Existia uma maldição muito grande sobre eles, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas mesmo assim a gente vê que Deus colocou lá naquele lugar o profeta dele, o representante dele, para que nos momentos de aperto e das dificuldades, aquele povo pudesse recorrer à graça de Deus, à bondade de Deus. Olha que coisa incrível. No meio de um mundo tão terrível, Deus colocou a igreja. No meio de uma família tão terrível, Deus colocou você. E para muitos, você tem sido esse ponto de misericórdia de Deus. Você tem sido esse perfume de Cristo. Para muitos você tem demonstrado essa luz, essa graça, essa bondade, essa misericórdia. Para muitos, Deus, por meio de você, tem mostrado o quanto Ele é bom, o quanto Ele é amável. É por meio de nossas vidas que Deus faz isso. É por meio do profeta dele que Deus iria abençoar uma cidade que estava debaixo de uma maldição. Era por meio do profeta dele. Era por meio de Elias, ou de Eliseu, o profeta que Deus havia levantado. Enquanto a igreja estiver aqui, enquanto os salvos em Cristo estiver aqui, enquanto o Espírito Santo estiver aqui, vai haver esse tempo de graça. Vai haver essa abundância de misericórdia de Deus espalhando por todos os lugares. Bem-aventurado é aquele que se aproveita disso. Bem-aventurado é aquele que aproveita cada instante
desse amor, dessa bondade, que mesmo nós errando, mesmo nós falhando, mesmo diante de tantos erros, diante de tantas falhas, Ele não muda, Ele continua o mesmo, inalterável. Por isso que Ele é comparável ou comparado com uma montanha, uma rocha. Você vê uma rocha, ela não muda, ela é sempre aquilo, ela sempre está do mesmo jeito. Assim é Deus. Assim é Deus. Ele não muda jamais. A Bíblia diz que nele não há mudança nem variação de mudanças. Ele é o Deus imutável. Por isso eu posso ter certeza que amanhã as misericórdias dele serão renovadas. Essa é a promessa desse Deus que não muda. Essa é a promessa desse Deus que prometeu que todos os dias, não importam os seus erros de hoje, amanhã as misericórdias dele estarão renovadas, totalmente ali, novinhas, totalmente à disposição sua, à disposição de cada um de nós. Assim era com esse pessoal aqui. E no verso 19, então, diz que eles estavam numa cidade, veja bem, cidade. Se eles estavam na cidade é porque eles haviam, então, o quê? Edificado. Concorda comigo? Cidade. Se fala de cidade, existem edificações. Não existem edificações num lugar onde não haja uma cidade. Não tem cidade onde não haja edificações. Então, para que haja cidade, tem de haver edificações. Então, eles haviam ali edificado casas naquele lugar. Mas aquele lugar era um lugar que estava debaixo de maldição. Eu quero que você vá comigo rapidinho em Josué capítulo 6, para você ver qual era a maldição que pairava sobre aquele lugar. No verso 26 do capítulo 6 de Josué, Jericó era aquela cidade que foi destruída, você sabe, Israel, né? Ali tocou a trombeta, e eles rodearam a cidade 7 vezes, e então aquelas muralhas caíram, só Raabe, a família dela foi salva. Esses tempos a pastora até pregou sobre isso. E aí, quando isso aconteceu, no verso de número 26, eis que Josué, um servo do Senhor, lança sobre aquelas ruínas, não era mais uma cidade, eram ruínas. Então o servo do Senhor diz, naquele tempo, Josué 6, 26, Josué fez o povo jurar e dizer, o quê? Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito, lhes porá o fundamento, e à custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Então a gente vê que eles estavam ali, né, diante de uma maldição, mas mesmo assim você vê a capacidade do homem, você vê como os homens são capazes, e isso veio de Deus. Deus deu ao homem essa capacidade, mesmo estando ali, diante de uma maldição, eles foram capazes de reconstruir a cidade. E você vê diante disso o quê? Você vê diante disso o quanto o homem, ele se opõe a uma ordem de Deus. O quanto o homem se opõe à palavra de Deus. Desde o jardim do Éden, o homem tem se colocado oposto à palavra de Deus. Deus tem falado algo e o homem tem feito aquilo que é totalmente ao contrário. A gente observa isso em gerações e gerações. O homem sempre se demonstrou contrário à palavra de Deus, não dando importância àquilo que Deus diz, não dando importância às ordens de Deus. Deus diz para ele, não adulterarás, e ele adultera. Deus diz, não roubarás, e o homem rouba. Deus diz um monte de nãos, um monte de ordenanças, mas o homem não está nem aí com Deus. O homem continua vivendo sua vida.
independente das ordens de Deus, ignorando as ordens de Deus. O homem continua edificando suas vidas, totalmente ao contrário daquilo que Deus ordenou. O homem continua levantando sua vida, edificando família, criando filhos, fazendo a sua vida profissional sem se importar com o que Deus diz, sem dar valor com aquilo que Deus pensa, com aquilo que Deus ordenou. Essa é a capacidade do homem, de fazer coisas. Talvez seja isso que talvez Deus comunicou quando da criação do homem, que disse que conforme a imagem de Deus, a semelhança de Deus, Deus criou o homem. Talvez seja essa capacidade criadora que o homem tem, mas infelizmente usada para o mal. Porque todas as vezes que nós ignoramos uma ordem de Deus, ignoramos a palavra de Deus, ignoramos um mandamento de Deus, quando nós dizemos, eu não estou nem aí, então, na verdade, nós demonstramos o quanto nós somos opostos àquilo que Deus, o quanto nós somos contrário àquela ordem que Deus deu. Agora, por um lado, se a gente vê a capacidade deles de reconstruir uma cidade que estava debaixo de uma ordem de Deus de não construir, de uma maldição, você logo percebe a impotência deles. A impotência para tirar, para remover a maldição que estava sobre eles. Embora o homem possa construir, embora o homem possa fazer muitas coisas, ele é incapaz de mover de sobre si a maldição. Isso ele não vai conseguir jamais. Por isso que no verso 19, os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é bem situada esta cidade. Eliseu, olha como essa cidade é maravilhosa. Olha, Eliseu, que lugar lindo é esse lugar. Essa cidade é fantástica, como você vê, como você pode perceber, esse é um lugar muito bonito, muito lindo. Mas olha só, mas como você vê, as águas daqui são más. Que mais? E a terra é estéril. Por quê? Por causa da maldição. Por causa da maldição que existia sobre aquele lugar. Não dá para morar num lugar, principalmente naquela época, onde a água não era boa, onde vamos ver se a gente continua. Então, não dá para morar numa cidade onde as coisas não fluem, não geram. O que se vai comer? O que se vai plantar? Como vai saciar a sede? Não tem como. Então, apesar do homem estar construindo, fazendo projetos, trabalhos aí para tornar a vida do homem cada vez melhor, para tornar a vida do ser humano cada vez melhor, cientistas, físicos, médicos, todos esses grandes cientistas do mundo estão cada vez mais pensando, elaborando como tornar a vida do homem melhor, como tornar a vida do homem cada vez mais. A gente percebe que ele não consegue se livrar da maldição. A gente percebe que o homem em si não consegue se livrar da maldição. Por trás de todo o projeto que o homem faz, por trás de todo o trabalho que o homem faz, a gente percebe que existe a maldição. E essa maldição a gente sabe de onde veio. E eu quero falar um pouco sobre ela. Vá comigo em Gênesis capítulo 3, eu quero falar um pouco dessa maldição, que tem muitas vezes frustrado os planos dos homens, a felicidade do homem,
Porque o homem, lembre-se, está tentando fazer e construir sua vida longe de Cristo, sem Deus. Entenda que o mundo está debaixo de uma maldição e o homem tem tentado de uma forma desesperada, através de projetos e planos cada vez mais elaborados por grandes mentes, ter uma vida melhor, ter uma paz, ter uma vida tranquila. E eles não sabem o que fazem, porque cada dia que passa se percebe que a humanidade tem se tornado cada vez pior e não melhor, porque a criminalidade aumenta e não diminui. Então isso derruba também a tese da evolução. Nós não evoluímos. Pelo contrário, o ser humano está cada vez mais regredindo. Ele está caindo cada vez mais. E olha só por quê. Porque a Bíblia diz em Gênesis 3, verso 17. Está comigo aí? Gênesis 3, 17. E Adão, quem era Adão? Adão foi o primeiro homem. Não, claro que foi, mas não é isso que eu quero dizer. Adão é o primeiro e o representante de toda a raça humana. Para Deus, só tem dois homens. O primeiro Adão e o segundo Adão. Só. O primeiro Adão foi esse aqui. O segundo Adão foi Cristo. Então, por isso que Paulo disse, ou você está no Adão antigo, ou você está no novo Adão. Ou você está fora de Cristo, ou você está em Cristo. Não tem outro. Então, para Deus, na história da humanidade, só tem dois. Adão e Cristo. Primeiro Adão, segundo Adão. E todos nós sabemos que esse Adão ignorou a palavra de Deus. Como esses cidadãos aqui estavam ignorando a palavra de Deus, a ordem de Deus. Veja então no verso 17. Adão disse, visto que atendestes a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então não adianta os planos dos homens, não adianta o que eles tentam fazer, não adianta o que os homens procuram realizar. Quanto mais eles tentarem, mais eles perceberão que eles não vão chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque esses planos que eles fazem, porque essas tentativas humanas, porque essas tentativas que o homem tem feito, divorciado de Deus, divorciado da vontade de Deus, distante da ordenança de Deus, jamais chegarão à conclusão. Por quê? Porque existe uma maldição sobre eles, existe uma maldição sobre o coração daquele que está totalmente contrário à voz de Deus, à vontade de Deus. Aí você entende porque muitas pessoas tentam fazer coisas, pessoas que muitas vezes são boas pessoas, são pessoas inteligentes, mas elas não conseguem alcançar aquilo que elas mais desejam em si, aquilo que elas mais buscam, mais almejam em si, que é a alegria, que é a paz, que é o gozo, que é aquilo que só aquele que obedece à voz de Deus e que anda com Deus é que pode ter. Você percebe então essas pessoas ricas? Hoje eu estava ouvindo, por exemplo, sobre o homem mais rico do mundo. Já não é mais o Bill Gates, já ficou para trás. É o dono da Amazon, é o homem mais rico do mundo. São bilhões de dólares. É incalculável. É uma coisa incrível aquele homem, quanto ele tem, o dono da Amazon. Mas será que aquele homem, quando ele se fecha sozinho, quando ele está sozinho,
Será que ele tem paz? Será que ele tem no coração dele aquilo que nós temos por meio de Cristo? Que é a segurança, que é a certeza de que se nós partirmos hoje, nós temos um lugar no céu, nós temos um lugar junto ao nosso Deus. Tomara que ele seja alguém que conheça Deus, não sei da vida dele, mas eu estou falando aqui, estou tentando dialogar com você. Será que esse homem, quando ele desliga tudo, quando ele para um pouco para pensar em si, será que a alma dele descansa? Será que a alma dele consegue ter descanso? Será que ele consegue beber da água que ele tanto deseja? Será que a água que ele tem tido perto dele tem sido uma água salobra? Ou tem sido uma água cristalina? Será que ele tem visto frutos na vida dele? Ou a terra dele é estéril? Tem muita gente aí, irmão, que por mais que tenha, a água dele é amarga, a vida dele é amarga, a terra dele é infrutífera, é estéril, não produz nada, por mais que ele tenha. Então o que adianta? O que adianta construir, sonhar, realizar, mas tudo debaixo de uma maldição? Onde chega a hora de você desfrutar, onde chega a hora de você sentar um pouco, é aquilo que Salomão experimentou, o homem mais rico da terra, o homem que experimentou mais de 1000 mulheres, um homem que tinha tudo, todos os reinos, um homem que tinha tudo aos seus pés. Sabe o que ele disse? Eu corri atrás do vento. Corre atrás do vento. Amanhã sai correndo aí atrás do vento. Sai da tua casa, vai até no teu trabalho correndo atrás do vento. Chega lá, você vai ver se ajuntou um pouquinho de vento assim. Eu ia falar da Dilma aqui, mas deixa a Dilma. A Dilma queria ensacar o vento. É incrível, né? Vê se você consegue alguma coisa correndo atrás do vento. Tem gente correndo atrás do vento, irmão. Tem gente correndo atrás do vento. Não dá certo. Eu preciso continuar, porque estamos ainda. A água, a terra, que eram as fontes de onde os homens gostariam de obter toda a satisfação e prazer deles. Aonde aqueles homens iriam obter a satisfação e o prazer deles, se não naquela terra, se não naquela água? Eles precisavam ter uma água boa, eles precisavam ter uma terra boa, senão não adiantava aquela cidade, senão não adiantava aquelas casas que eles haviam edificado. Não adianta. Não adianta. A única esperança daqueles homens de Jericó estava no homem de Deus. Do mesmo jeito, a única esperança para esses nossos dias atuais é o Filho do Homem. É Cristo. É o Senhor em nós. É Jesus em nossas vidas. Por isso aquele que recorre a Ele, como aqueles homens que foram inteligentes e sábios o suficiente para perceber logo a impotência deles, a incapacidade deles de se verem livres daquela maldição. Feliz foi você, feliz foi eu, feliz é aquele que enxerga em Cristo, que enxerga no Senhor, o nosso Eliseu. O nosso Eliseu espiritual, aquele que nos liberta de toda maldição, aquele que quebra de nós toda zica. Sabe aquela zica, aquela coisa de que a gente faz, mas não dá em nada. Tem gente que faz, que luta, que corre, mas não dá em nada. E ele fala, eu não sei o que está acontecendo comigo. Falta Jesus. Falta o Senhor,
falta Deus, falta o nosso Eliseu, falta aquele que vai aplicar o prato novo, o sal, aquele que vai fazer com que aquilo que ele disse na palavra dele, rios de águas vivas fluirão do teu interior. Ai, que lindo! Jesus estava lá naquela festa, e já era o último dia da festa. Ele viu aqueles homens todos se alegrando, mas era uma alegria passageira, uma coisa totalmente falsa. E ele procura o último dia, o momento mais especial, onde ele se achega no lugar onde todos podem ouvi-lo, e ele talvez sobe numa plataforma e ele começa a chamar a atenção de todo mundo e diz: eu sou a água da vida. Aquele que crê em mim, no seu interior fluirão águas vivas. Águas vivas. Foi ele que disse. Foi ele que disse na palavra dele. Foi ele que falou na palavra dele sobre a água viva do nosso interior. Foi ele que falou na palavra dele que o nosso coração é como uma terra. Ele disse que o nosso coração, como uma terra, deve ser guardado, deve ser de uma forma toda especial, vigiado. Porque ele disse: cuidado, guarda, pois, o teu coração. Porque do coração do homem procede as fontes da vida. Então o coração é uma terra. Então, nós temos dentro de nós uma água e uma terra, como eles aqui. O homem tem dentro de si, todo homem tem o coração. O homem tem dentro dele, meu irmão, ali, uma terra. E essa terra, muitas vezes, é infrutífera. É salobra. Eu não sei se você sabe o que é salobra. Eu, quando tinha 18 anos, eu não conhecia. Aí eu saí daqui, fui pastorear com 18 anos e fui ser pastor. Fui me aventurar a ser pastor. Com 18 anos, não sabia nada. Era um menino. Cheguei lá naquela cidade lá, fui tomar água, falei: meu Deus, que coisa horrível. Fui lavar a mão, esfregava. O que é isso? Salobra é uma coisa que viscosa, que fica, e você parece que esfrega a sua mão e aquilo parece que tem um óleo, uma coisa esquisita. Não é uma coisa, muitas vezes, o nosso coração é assim também. Não é totalmente cristalino e limpo. Não é uma água cristalina, mas é salobra, é suja. É uma água amarga. É uma água que não dá para engolir, não dá para tomar. E a pastora tadinha, novinha, 17, 18 anos, tomava aquilo, passava mal. E lá vai eu comprar remédio, e levar no médico, até que o médico falou: não adianta, vocês vão ter que comprar água, que essa água aí é ruim demais. Essa água dá isso mesmo, dá diarreia, dá estômago ruim, porque vocês não são acostumados. Quem nasce aí já acostumou, mas vocês vieram de longe, então vocês não costumam com essa água. E aí eu tinha que comprar água, filtrar água, para que ela pudesse beber. Mas se ela tomasse uma água direto da torneira, fazia mal. Fazia um mal danado. Como resolver isso? Como solucionar a problemática do texto? Como solucionar o problema de uma cidade debaixo de uma maldição? Como solucionar o problema de almas que estão debaixo de maldição? Como solucionar o problema de uma terra que está sobre maldição? Veja o verso de número 20. O verso de número 20 disse que então Eliseu disse: trazei-me um prato novo.
Esse é o título da mensagem, prato novo. É a maneira de Deus abençoar. É a maneira que Deus ali usou para abençoar. Prato novo. Presta atenção, novo. Não remendado. Não era uma coisa velha. Não. Mas era algo novo, sem remendo. O que isso significa? Significa, representa aquilo que é novo na nossa vida, a nossa nova criatura. Aquilo que é velho representa a nossa velha natureza, a nossa velha criatura. Não podia ser um prato velho, não podia ser um prato usado, não podia ser um prato remendado, tinha que ser um prato novo, tinha que ser uma nova criatura, tinha que ser alguém que tivesse passado por um processo de novo nascimento. E assim é na vida cristã. Às vezes existem pessoas dentro da igreja, que estão na igreja, que estão em Cristo, mas mesmo assim elas não conseguem, elas patinam, não conseguem ver nada em suas vidas, não conseguem ver progresso algum em suas vidas. Parece que elas continuam como se elas estivessem lá fora ainda. Porque elas continuam com angústia, porque elas continuam com desespero, com vazio dentro de si. E elas falam, não entendo, porque alguns vibram, porque alguns são tão alegres, porque alguns sentem tanta paz, mas eu vivo nessa aflição, eu vivo nesse desespero. Eu vou dizer uma coisa para você, talvez você esteja assim, porque você ainda é um prato velho. Talvez você esteja assim porque você ainda não se fez um prato novo. Porque ainda você está fazendo as coisas na carne. Porque ainda você está fazendo as coisas na sua natureza velha. E tudo que nós fazemos, mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando nesse espaço onde nós vivemos todos juntos, que é chamado a igreja, aqueles que foram trazidos lá de fora, eclésia, aqueles que vieram de fora, mesmo que a gente tenha vindo lá de fora, se a gente não mudar, não nos tornar uma nova criatura, não nos tornar um prato novo, sabe aquilo que Cristo disse sobre odres novos, em remedo de pano velho, vinho novo em odres velhos, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Quando Cristo estava falando sobre vinho novo em odres velhos, Ele estava dizendo que a graça que Ele estava trazendo, que aquilo que Ele estava propondo, não caberia mais naquele sistema velho, antigo, religioso, que algo precisava ser feito, porque não ia suportar aquilo que Cristo estava propondo. Então eles precisavam, era necessário que eles se tornassem novos, com outra mente, com outra mentalidade, com outro tipo de mente, totalmente diferente da lei, a graça é totalmente diferente da lei. Era isso que Cristo estava dizendo. E assim é o homem, assim é o coração do homem. Se você está em Cristo, mas ainda você continua mostrando e vivendo como uma velha criatura, não adianta. Tudo o que você faz ainda continua debaixo daquele peso, daquela condenação, daquele juízo de Deus. Tudo que você faz com esse coração velho é infrutífero. Tudo que você faz não vai satisfazer a sua sede, não vai trazer fruto algum para a sua vida. Então, em nome de Jesus, acorda, meu irmão. Olha para Nicodemos, aquele homem religioso que chegou até Jesus, como um prato velho, um camarada que sabia e conhecia tudo sobre religião, tudo sobre as leis, tudo sobre o Pentateuco, as coisas que Moisés ensinou. Era um homem que sabia e conhecia tudo
no Antigo Testamento. Jesus olhou para ele e disse: você é um prato velho. Você precisa nascer de novo. Prato velho não produz. Prato velho não cura esterilidade nenhuma. Prato velho não vai tornar água nenhuma saudável. Prato velho não é usado por Deus para nada. Então, que teu coração nessa noite se torne novo em Cristo. Chega de remendar sua vida. Chega de querer passar uma argamassa em você. Ou você é crente, meu irmão, ou eu sou crente. Ou então, o que eu estou fazendo aqui? Ou nós nascemos de novo, ou somos uma nova criatura, ou assumimos de verdade a nossa vida, a nova identidade em Cristo, a nossa nova postura no Senhor, os nossos novos costumes, ou então abandonamos tudo de vez. Abandona tudo de vez, larga tudo de vez. Então ele disse: traga-me um prato novo. E tem uma coisa, põe nele sal. Eu quero que você traga um prato novo, não pode ser um prato velho, nem um prato remendado, tem que ser novo, tem que ser um coração novo, e traga junto dele sal. O sal representava o poder de uma vida separada, de uma separação do mal, porque o sal é isso. Jesus disse: vós sois o sal da terra. O sal tem esse poder de conservar a carne da podridão. O sal conserva, afasta as coisas que trazem a podridão. O que isso significa? Significa que o meu coração, que na minha vida tem de ter sal, como Jesus disse. Ele disse: tende sal em vós mesmos. Marcos 9:50. Tendes sal em vós mesmos. Não adianta eu nascer de novo, mas não ter sal em mim. Não ter esse poder santificador de Cristo na minha vida. Não ter esse poder do Espírito Santo que me mantém longe daquilo que pode contaminar a minha vida, contaminar o meu prato novo, contaminar o meu coração novo, contaminar o novo homem em Cristo. Eu preciso de sal em mim para que eu me mantenha longe das coisas que podem comprometer a minha fé, minha vida, minha decisão por Cristo, me entrega a Cristo. Eu preciso de sal em mim, você precisa de santificação na sua vida. Ou você acha que era o sal, ou foi o sal propriamente dito que resolveu o problema daquela água? Claro que não. Claro que não. Como também não é a santificação em si que vai resolver o problema do homem. Claro que não. Porque muitos acham que a santificação é o caminho para Cristo, mas eu te digo que o caminho para a santificação é Cristo. É ao contrário do que muitos pensam. Não é se santificando que você chega a Cristo, mas é em Cristo que você chega à santificação. Primeiro você precisa ser um prato novo. Primeiro você precisa abrir teu coração, tua vida, entregar tudo a Ele. Eu li uma frase hoje do C.S. Lewis que eu fiquei impressionado. C.S. Lewis dizia que não adianta você pegar e colocar Deus em segundo lugar da sua vida. Não adianta. Ele disse, sabe por quê? Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e as outras coisas em segundo, tudo funciona. Nós ganhamos tudo. Mas ele diz, mas quando você inverte, quando você coloca a segunda coisa em primeiro e Deus depois, você perde tudo.
Você perde tudo. É isso que está acontecendo. É isso que temos visto. A santificação não é o caminho. Cristo é o caminho. Primeiro tenha um coração novo. Primeiro tenha uma vida nova. E só Jesus pode te dar uma vida nova. Paulo disse isso. Que só Cristo pode transformar você numa nova criatura. Só Cristo pode fazer você nascer de novo. Não é o batismo. Não é a água que você um dia se banhou nela. Isso não resolve nada. Batismo não salva ninguém. Eu já batizei tantas pessoas nessa vida, tantas almas. Umas estão longe, voltaram para o mundo, saíram. Não significa nada. O importante é ser uma nova criatura em Cristo. É ter sal, poder de se conservar no mundo tão podre e tão terrível. Aí sim, quando nós aplicamos essas duas coisas que Eliseu ensina, que é o coração novo, o prato novo, que é o sal, que é o poder de nos conservar, de não ter a nossa vida contaminada diante de Deus. Sabe o que acontece? Veja só o verso de número 21 e 22. Então saiu ele ao manancial de águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje. Isso significa que após a aplicação do sal, após o prato novo, seguiu-se a produção de frutos, a abundância, seguiu os resultados, os frutos. E fruto significa satisfação, gozo, prazer, alegria, contentamento. Só depois de você ter se tornado um coração novo, só depois de você ter uma vida totalmente conservada, longe da podridão do mundo, da destruição das coisas desta vida, é que você vai desfrutar dos frutos do Espírito na sua vida. E quais são os frutos? Você sabe? Claro que sabe. Gálatas 5:20. Gozo, paz, alegria, bondade, amor, benignidade, mansidão, domínio próprio. E ele termina dizendo: e contra essas coisas não há lei. Não há lei, nada. Nada. Então tudo que você faz, na verdade, vai gerar frutos e frutos na sua vida. E você vai começar a desfrutar e a colher frutos e frutos na sua vida. Bênçãos e bênçãos na sua vida. Mas não são bênçãos materiais, porque as coisas materiais são efêmeras. São coisas que passam. Mas é esse gozo, essa alegria que as pessoas lá fora não conhecem, não têm. Essa segurança que nós falamos domingo aqui, da alma que conhece o Senhor, da alma que pode cantar. Apesar de viver no mundo, apesar de estarmos aí cercados de ameaças e mais ameaças, somos pessoas seguras e felizes. Somos pessoas que produzem esse fruto, que em nós pode ser visto essa paz, esse gozo, essa alegria. E não importa a tribulação, não importa a dificuldade, não importa a dor. E aí o mundo olha e diz: eu não sei por que esse crente, eu tenho ódio desse crente. Eu já ouvi isso. Você já ouviu isso? Eu odeio aquele crente porque ele é feliz, ele é alegre. Olha, ele passa por tantas dificuldades, mas ele vive cantando, ele vive feliz. Eu odeio ele.
Essa é a marca dos filhos de Deus. É a marca que Paulo diz que trazia no seu corpo. Porque Filipenses é a carta da alegria. Foi a carta que ele escreveu na prisão. E um homem que estava preso, acorrentado, com correntes nos pés, correntes nas mãos, limitado pelo espaço, limitado por muitas coisas. Ele podia dizer, e disse na epístola de Filipenses, a palavra alegria várias vezes. Ele disse que nós devemos nos alegrar sempre no Senhor. Mesmo debaixo de cadeias. Mesmo sendo açoitados, Paulo e Silas adoravam e cantavam. E o carcereiro disse, eu não entendo. Porque eu bato neles, eles cantam. Porque eles apanham, eles cantam. Rios de água viva fluirão do seu interior. Meu irmão, é uma pena que eu não tenho tempo de trabalhar uma mensagem tão boa. Mas deu para você entender. Teu coração é um coração novo ou um coração velho? Você tem vivido ainda a velha vida, ou você tem vivido já essa nova vida em Cristo e colhido frutos? Ou será que você está nessa velha vida, vivendo um deserto, frustrado, desesperado? Quem decide é você. Se você nessa noite olhar para o Senhor e dizer, me traz um prato novo, Senhor. Sabe o que ele disse? Eu trocarei o vosso coração. Eu porei em vós um coração de carne. Tirarei de vós o coração de pedra. E colocarei em vocês o coração de carne. Que coisa maravilhosa. Nascer de novo. Ser uma nova criatura. Andar nesse mundo, nessa vida, onde todos estão debaixo de uma maldição, mas não ter sede de nada, frutificar em todo lugar. Aí o crente então percebe que aonde ele vai, ele frutifica. Pode te jogar no calabouço, como fizeram com José, ele frutifica. Pode mandar você para onde for, você vai frutificar. Porque você é uma nova criatura em Cristo. Porque o teu Eliseu, um dia lá naquela cruz, ele derramou, lembra que o soldado feriu ele, e saiu ali água, misturada com sangue, aquela fonte. É uma fonte que tem jorrado dentro dos crentes, dos filhos de Deus. Quem sou eu? Quem é você? Será que temos vivido nesse mundo, nessa terra amaldiçoada, as bênçãos de Deus, as promessas de Deus? Será que temos desfrutado os frutos? Será que temos produzido em nós esses frutos que a palavra dele diz que nós produziríamos? Eu quero que você feche os teus olhos. Feche os teus olhos. E você pode ter aí 1 minuto para pensar nisso. Pense um pouco. Quem sou eu? Talvez até hoje você tenha se remendado, tem se consertado, palavra após palavra, e você ouve, e você vai lá e põe mais um reboco, e põe mais uma argamassa, e você diz, agora vai. Não vai.
Você pode andar alguns dias, algumas semanas, alguns meses, talvez anos, mas logo vai vir de novo a frustração, a sequidão. Se torne hoje, se torne agora um prato novo. Abre agora teu coração de verdade e deixe Cristo agora fazer você uma nova criatura, fazer de você um novo homem, fazer de você uma nova vida. Deixe Ele de verdade, não importa se você tem 10 anos de igreja, 20, 30 anos, não importa. Talvez você nunca teve o seu coração transformado de verdade, renovado de verdade. Essa é a hora. É a hora de você ser uma nova criatura. É a hora de você ser um novo homem. É a hora de você agora colocar um fim nessa sua sede. Colocar um fim nessa sua vida infrutífera, estéril. Chegou a hora de você produzir os frutos. Chegou a hora de você se tornar esse rio de águas vivas. Oh, chame por Ele. Peça para que Ele venha e mude seu coração. Diga: Senhor, eu não consigo mais. Eu não consigo mais, Senhor. Eu preciso de um novo coração. Eu preciso me tornar uma nova criatura. Eu preciso me tornar um novo homem. Eu estou cansado das coisas velhas. Estou cansado da velha natureza. Da vida sem graça, da vida sem cor, da vida sem sabor, da vida sem fruto. Eu estou cansado, Senhor. Eu preciso que algo aconteça em mim. Algo precisa acontecer, um milagre precisa acontecer em mim. Faz isso em mim, Senhor. Faz isso, Senhor. O Senhor prometeu na tua palavra que daria um novo coração àqueles que lhe pedissem. O Senhor disse que trocaria o coração de pedra, o velho coração, marcado pela maldição, marcado, Senhor, pela sentença, por causa do pecado do homem, por causa do erro do homem. O Senhor disse: eu vos darei novo coração. Oh, Pai bendito, eu suplico que o Senhor dê a este um novo coração. Eu peço que o Senhor dê a este uma nova identidade em Cristo. Que ele saia daqui renovado, Senhor. Que ele saia daqui como uma nova criatura. E que essa criatura produza frutos. Que essa criatura tenha o poder de viver uma vida, Senhor. Uma vida separada, como deve ser a vida de um novo nascido em Cristo, de um novo homem em Cristo. Que ele saia daqui, que ela saia daqui, ó Deus, com esse poder conservador dentro dele, que ele tenha sal em si mesmo, que ele tenha sal em sua alma e seu coração, para mantê-lo afastado da podridão, da corrupção do mundo, da corrupção que destrói. Mantém, Senhor, estes teus que nessa noite estão recebendo coração novo, uma vida nova. Mantém eles afastados, guardados em Cristo, preservados no Senhor. Esses que há muito tempo já estava na igreja, mas como um prato remendado, porque foi caindo,
porque foi perdendo o poder da conservação e foi se tornando um prato reformado, dá a ele também um prato novo. Dá a ele também um coração novo, um novo coração. Uma vida nova. Que ele não ande mais na carne, no velho homem, na velha criatura, mas que ele viva em Cristo. E assim ele colha frutos dessa vida no Senhor. Eu abençoo a tua igreja. E como Eliseu, eu também digo, e sobre aquele coração em que Cristo habita, não haverá mais maldição. Não haverá mais esterilidade. Toda maldição Cristo levou sobre o madeiro. A sua maldição Cristo levou. Oh, a maldição que pairava sobre você, Jesus tomou. Ele se fez maldito por você naquele madeiro. Porque maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição por você. Saia daqui como uma nova vida, uma nova criatura, um novo coração. Alguém que não murmura mais, alguém que não reclama mais, mas alguém que colhe os frutos de uma vida de obediência, de servidão a Deus. Uma vida de alegria, de gozo, por pertencer ao Senhor da terra, o Senhor dos céus. A Ele a glória, a Ele o louvor, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus nos abençoe. Que possamos, assim como Jesus disse, sermos como uma fonte que jorra, como um rio que jorra. Que possamos ser como uma boa terra, um coração onde possa colher frutos, 100 por 1. 100 por 1. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.